Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui e hoje nós vamos falar das principais ferramentas que você, refrigerista ou você que quer entrar na área, você precisa saber. Hoje nós vamos falar de várias ferramentas, ó, se você quiser mostrar aqui, essas aqui são algumas das ferramentas e eu vou explicar um pouquinho cada uma delas e qual ferramenta você deve comprar. Lembrando que a ideia aqui não é falar de marcas e sim falar apenas você, amigo que quer entrar na refrigeração, qual equipamento você deve comprar, beleza? Então vamos começar lá. Das ferramentas mais comuns que o refrigerista usa é o manifold, né? Esse aqui é a ferramenta que vai ser a principal ferramenta que vai te ajudar a medir pressão. Eu tenho dois tipos de equipamento. Eu tenho esse equipamento aqui que é o convencional, tá? Esse aqui é o convencional. Tenho aqui o alto e o baixo e eu tenho o digital. O digital é esse aqui, que ele tem outras ferramentas, ele tem vários recursos, porque além de medir pressão, medir temperatura, esse equipamento aqui também ele faz superaquecimento, subresfriamento e ele ajuda demais. Ele também tem conexão Bluetooth. Então, por exemplo, se você tá começando na área, esses dois aqui são as primeiras opções. Esse aqui ele é bem mais em conta, porém ele é mais simples, mas ele vai fazer a função de aferir pressão, e esse aqui ele é mais completão, tá? Cheio de recursos, mas então você tem que ponderar o que é melhor para você aí nesse começo, fechou? Então a escolha fica por você, pesquisa bastante para ver qual que você vai fazer a aquisição. Lembrando que manifold, eu tenho manifold de dois tipos, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, só pegar na caixinha aqui, ó. Por exemplo, se você chegar bem perto aqui, ó, você vai ver que esse manifold aqui é pro R12, R21, R22, desculpa, 134A e o 404. E nós temos esse manifold aqui, que ele é para 410A, também serve para 22, para 404 e 507. Por que eu recomendo, e por boas práticas, você ter dois desses equipamentos aqui? Então, só para vocês entenderem um pouquinho qual que é a diferença do 410 para o R22, primeiro já começa na mangueira. Ó. Se você olhar as conexões aqui, ó, então, por exemplo, essa aqui é uma conexão para 410. Olha o diâmetro e olha a diferença do diâmetro para uma de R22. Consegue enxergar a diferença? Olha que gritante aqui, ó, a diferença de diâmetro da conexão. Então a 410 ele tem um diâmetro maior. Falando um pouquinho aqui, ó, eu tenho minha work pressure, aqui, ó, mostra aqui rapidinho, ó. A minha pressão de burst pressure é a pressão de ruptura. Essa mangueira aqui, quando ela chegar no máximo a 2000, consegue pegar aqui, ó, 2.500 PSI, quando ela chegar a 2.500 PSI, essa aqui é a pressão de ruptura. Então, de R22, 2.500 de pressão de ruptura e pressão de trabalho, que é o work pressure, aqui ó, WP work pressure, 500 PSI. Quando eu vou para mangueiras aqui que trabalham com fluido R410, chega pertinho aqui só para mostrar para vocês também, ó, a mesma mangueira, mas olha a diferença, ó. Aqui eu tenho a minha pressão de burst, ou seja, 4.000 PSI, muito acima de 2.500. E a minha pressão de WP, de work pressure aqui, é de 800 PSI, tá vendo? Então, não é só o manifold por questão do óleo, mas as configurações são diferentes. O 410 ele trabalha com pressões altíssimas, ok? Então, esse manifold 410 ele é preparado para trabalhar em uma condição muito diferente, beleza? Alguns conjuntos desses já vêm com mangueira, tá? A maioria deles já vem com mangueiras, mas alguns não vêm. Tá? Então aí você precisa pesquisar. Lembrando que eu tenho mangueiras de vários tamanhos. Eu tenho mangueira aqui de 1,5 m, 2 metros, não sei. Dá uma pesquisada porque as mangueiras muito curtas, às vezes o manifold ele é mais barato, mas tem mangueiras curtas. Então dá uma pesquisada aí porque é uma mangueira muito curta. Se você precisa às vezes usar em cima de uma escada, ou se você precisa de um certo distanciamento para colocar a bomba de vácuo, você não consegue. É uma dica importante aí, verificar o tamanho de mangueira, beleza? Eu recomendo mangueiras aí acima de 1 metro para que você consiga fazer uma manutenção eficiente aí no seu dia a dia, beleza? Vamos falar um pouquinho também de uma outra ferramenta que é importantíssima. Essa aqui, ó. Eu vou tirar aqui, vou colocar aqui para frente para vocês verem, que é a bomba de vácuo. Muita gente tem dúvida, Gabriel, eu preciso comprar uma bomba de vácuo? E a resposta é sim, você sempre precisa ter um equipamento similar a esse aqui. E se você olhar na descrição da bomba de vácuo, cada bomba de vácuo ela vai ter uma potência. Essa aqui, ó, consegue dar um zoom aqui? É uma bomba de 7 CFM. O que significa CFM? Significa pés cúbicos por minuto, tá? Ou cubic feet minute, tá? Então é a potência que essa bomba tem de deslocamento para o processo de vácuo. O que esse equipamento faz? Ele remove de dentro do sistema a umidade que eu posso ter nesse sistema. Então, por exemplo, toda vez que eu abro uma linha frigorífica, toda vez que eu abro um sistema, é importante eu remover o ar e remover a umidade de dentro. E uma coisa importante também é sempre você trocar o óleo da sua bomba de vácuo, tá? Aqui eu tenho um óleo, então geralmente com a bomba você já compra o óleo. Por quê? Se você não trocar o óleo com a periodicidade correta,
a sua bomba ela não vai ter a mesma eficiência, tá? Ela não vai ter a mesma eficiência e vai acabar não fazendo a função dela. Então o óleo é muito importante. Gabriel, qual que é a frequência? Você precisa verificar com o teu fabricante aí qual que é a frequência que você deve aí substituir o óleo da sua bomba de vácuo, beleza? Isso traz a vida útil muito maior. Gabriel, eu compro bomba de 5 CFM, de 7 CFM, de 10 CFM. Lembrando também que você vai precisar de um componente desse aqui, ó. Esse aqui é o regulador de nitrogênio, tá? Por que que eu preciso disso? Quando eu vou fazer uma carga de fluido refrigerante, ou para saber se o equipamento está vazando ou não, eu vou precisar fazer medições ali de pressão. Então eu não vou colocar ar comprimido, porque ar comprimido eu estou colocando dentro do meu sistema umidade. Eu tenho que colocar dentro do meu sistema nitrogênio. Nitrogênio comprimido. Por quê? Porque o nitrogênio ele é seco. Ele não tem uma carga alta de umidade. Então eu faço a carga de nitrogênio, ou seja, eu pressurizo para localizar os vazamentos, ok? Então depois de localizados os vazamentos, eu faço depois, por exemplo, a abrasagem, eu reaperto um flange, eu refaço um flange. E aí, o que acontece? Se eu não testar novamente, eu não tenho certeza se esse equipamento ele realmente foi reparado o vazamento. Então eu pressurizo com nitrogênio para localizar o vazamento. E quem não utiliza isso aqui, ó, tá correndo muito risco. Por quê? A pressão que eu tenho muitas vezes dentro de um cilindro de nitrogênio é muito alta. Então se eu não tiver um dispositivo que controla essa pressão para garantir a pressão ideal de teste e a pressão que vai evitar um acidente, eu posso me machucar. Lembrando que esse regulador de nitrogênio é um dos melhores do mercado, tá? Eu sou suspeito para falar, mas realmente é um dos melhores do mercado. Por que que eu falo isso? Pela qualidade das peças, pela reposição, mas uma coisa importante, existem outros equipamentos similares a esse aqui que são para baixa pressão. Por exemplo, alguns desses aqui não passam de 200 PSI. E quando você vai instalar um ar-condicionado 410, por exemplo, ele pede muitas vezes, o fabricante pede 500 PSI de pressurização. Se o meu regulador de nitrogênio só vai até 200 PSI, eu não consigo testar de forma correta e aí eu posso ter um vazamento de médio aí a longo prazo, posso perder e ter que voltar no cliente. Então é outra ferramenta que é muito importante. E principalmente se você vai trabalhar com VRFs e equipamentos maiores, alguns fabricantes pedem quase 600 PSI no teste de nitrogênio para localizar vazamento. Você não tem desse equipamento, você não consegue pressurizar, beleza? Vamos para o próximo item. Qual que eu compro? Então aí você precisa entender um pouco da sua aplicação. Você vai trabalhar com equipamentos menores, muitas vezes com geladeira, equipamentos menores, uma bomba a partir de 5 CFM já te atende. Gabriel, e 7 CFM? Eu já tenho uma bomba um pouco maior, com deslocamento um pouco maior, que para algumas aplicações maiores é melhor. E Gabriel, uma de 10 e 12. Eu só recomendo você comprar esse equipamento quando você for trabalhar com aplicações muito maiores. Ou quando você vai trabalhar com a bomba na bancada. Por que que eu digo isso? Porque uma bomba de 10 CFM ela é mais pesada que uma de 5, ok? Então, por exemplo, para você levar para o cliente e deixar dentro do carro, para transportar ela é um pouquinho mais pesada. Então depende muito da aplicação. Lembrando, bombas menores, elas são mais leves, porém você tem um deslocamento um pouco menor. Então você pode ter um vácuo aí, dependendo da condição, um vácuo um pouquinho diferente, um pouquinho mais lento do que uma bomba maior que vai te entregar aí, né, um deslocamento muito maior. E falando em vácuo, eu sempre preciso também de um vacuômetro. Esse aqui é um vacuômetro digital, tá? Que aí ele faz o conjunto. Então, por exemplo, ou eu compro um manifold desse aqui e um vacuômetro, beleza? É uma opção. Ou eu já compro um equipamento desse aqui, que ele faz a função de manifold e também de vacuômetro. Então a opção fica 100% do cliente. Então pesquisa aí o que é melhor para você. Por que que eu preciso desse conjunto com o vacômetro? Porque só com o vacômetro você vai garantir que o seu vácuo está na forma correta. Gabriel, mas eu tenho um vacômetro analógico. O vacômetro analógico ele vai medir pressão. Esse vacômetro aqui, ele vai medir microns de vácuo, ou seja, ele vai realmente medir como está a condição do seu vácuo. Porque quando eu tenho um vácuo eficiente, ou seja, como eu consigo medir quantos microns eu tenho nesse vácuo, eu consigo saber se realmente esse sistema está desidratado, tá? E a pressão, ela não é a única coisa que nós devemos olhar quando eu estiver fazendo um processo de vácuo, beleza? Então, por isso, eu recomendo. E esse vacômetro aqui em específico, ele tem uma função muito interessante, tá? Você pode medir ele por Bluetooth, então você conecta ele lá na linha, beleza? Então tá lá em cima, você conecta ele na linha, desce e aqui pelo seu smartphone você consegue verificar como é que tá o vácuo, tá? Então é uma boa pedida. Vamos falar um pouquinho de quem for trabalhar com instalação de ar-condicionado, você vai precisar de alguns equipamentos específicos também para fazer o flange. Aqui eu tenho dois modelos, ó, se vocês puderem chegar aqui, ó, eu tenho dois modelos aqui. Eu tenho esse modelo aqui, ó, que é um kit básico, que ele vem com o flangeador, ele vem com a morsa e ele vem também
com os pinos adaptadores para as diferentes medidas, tá? Esse aqui é chamado o flangeador convencional. Além dele fazer o flange no tubo, ele também faz aqui o alargamento do tubo. Então é um kitzinho muito utilizado. Eu particularmente recomendo para instalação de ar-condicionado esse outro tipo aqui, ó. Que esse aqui é um flangeador do tipo excêntrico, beleza? Por quê? Ele é um equipamento bem melhor, tá? Ele tem uma catraca aqui que ele dá o limite que você tem que chegar no equipamento. O flange aqui, ele fica mais bonito, fica melhor acabado, mas é uma questão de opção. Por quê? Eu já tenho alunos que se adaptaram tão bem com esse sistema aqui, que, pô, isso aqui atende para eles. Mas eu tenho alunos também que gostam muito desse sistema e não largam isso aqui por nada, tá? Então você vai precisar de um conjunto desse aqui para fazer os flanges. Os flanges é aquele ponto que você vai unir o ar-condicionado, tá? Unir a tubulação, aquela porca, aquela rosca que você utiliza para conectar no ar-condicionado. E você vai precisar também de um cortador de tubo. Alguns kits desse aqui, ó, e aí você tem que pesquisar. Ele já vem com um cortador de tubo junto. Tem alguns kits que você compra o cortador separado, então vai muito aí de você pesquisar e verificar o que é melhor aí para você, beleza? Hoje existem aqui cortadores diversos, eu tenho cortadores maiores, cortadores menores, então vai muito da aplicação. Falando um pouquinho sobre esse aqui, ó, esse flangeador do tipo excêntrico, ele não faz bolsa nos tubos. Então eu tenho outras peças que podem fazer bolsas no tubo, como por exemplo esse aqui, ó. Esse aqui é um alargador tipo catraca, dá uma chegadinha aqui, ó. Então o que ele faz? Eu conecto o tubo aqui, eu vou pressionando ele e ele vai alargando o tubo também. É uma outra opção que você pode colocar aí no seu dia a dia. Isso para trabalhar com tubos de ar-condicionado, os tubos geralmente de cobre, fechou? Tem essa peça aqui, ó, que é um escariador. Toda vez que você faz um corte num tubo de cobre com o cortador, então eu vim e fiz um corte, eu posso ter rebarbas. E se eu tenho rebarbas e eu faço flange, o meu flange não fica bom. Então eu preciso dessa peça aqui para colocar dentro do tubo e fazer o acabamento interno. Eu tenho um outro sistema, que é esse aqui, ó, que é um escariador do tipo caneta. São dois tipos diferentes. Esse aqui, ó, ele vai escariar o tubo por dentro, beleza? E esse tipo caneta aqui, ele também vai escariar o tubo por dentro, mas ele é como se fosse uma caneta. Eu vou conectar ele dentro do tubo e vou fazer o giro para dar um acabamento antes de fazer o flange, fechou? E é muito importante você ter isso para qualidade. Deixa eu pegar um pedaço de tubo aqui só para mostrar para vocês. Tem um pedaço de tubo aqui, então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz um corte no tubo. Chega bem pertinho aqui, ó. Chega bem pertinho aqui, ó. Eu fiz um corte nesse tubo aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Bem pertinho aqui, ó, tá vendo? Ou se eu consigo focar. Peraí, deixa eu ver se foca aqui. Focou? Beleza. Então, se você olhar aqui dentro, tá cheio de rebarba. Para remover essas rebarbas, ou eu venho com essa peça aqui, conecto ela aqui, ó, e faço o giro para remover essa rebarba, ou eu venho com a caneta aqui, ó, conecto ela e também faço o giro aqui para remover a rebarba, beleza? Então é bem importante aqui a gente entender como é que funciona para ter a aplicação de fato, beleza? Outra peça que é importantíssima para trabalhar com tubos de cobre é esse equipamento aqui, ó. Esse aqui é um maçarico portátil, beleza? Quando eu vou fazer uniões de tubo de cobre, eu preciso de um equipamento similar a esse aqui para fazer a brasagem, ok? Então eu vou aquecer o tubo com isso, vou derreter o meu foscouper ou o meu elemento que eu vou utilizar na brasagem e aí ele é bem fácil, tá? Gabriel, tem aquele maçarico maior, aquele grande, dá para usar também? Dá. Por que eu recomendo você ter esse aqui? Porque geralmente para pequenos reparos e tubulação, sei lá, até meia polegada, você consegue fazer fácil. Então você tem uma recarga, essa recarga aqui, ó, você compra aí tem vários preços aí no mercado, beleza? Então você compra essa recarga aqui, olha lá, conectei ela aqui, bem fácil, e aí eu faço acionamento pelo maçarico, beleza? É só pressionar aqui, ó, e vou conseguir fazer a brasagem. Lembrando, a ponteira, ela é fixa, ou seja, você não substitui ela. Agora o refil é muito fácil, você vai no mercado, compra o refilzinho aqui, ó, e aí você vai trocando conforme a necessidade, fechou? Então é bem importante aqui esse equipamento. Falando um pouquinho, para manuseio de tubos de cobre também, eu preciso dos dobradores, beleza? Deixa eu mostrar aqui, pessoal, aqui, ó. Esse aqui a gente já tem um dobrador aqui no nível um pouco mais elevado, né? Esse aqui já é uma coisa de cheiroso, né? Esse aqui é um dobrador também do tipo catraca, tá? Esse aqui é para diâmetros maiores de tubo, mas ele dobra desde 1/4, meia e por aí vai. E eu tenho esse aqui também, que ele é mais simples, tá? Que eu coloco o tubo aqui dentro, faço o giro e também dobro ele. Por que é bom
eu ter essas ferramentas aqui, esses dobradores de tubo? Porque o dobrador de tubo, ele facilita demais no meu processo de instalação. Se eu preciso fazer uma curva exata, se eu for fazer muitas vezes a curva na mão com o tubo de cobre, eu posso estrangular. Ou seja, se eu tenho um diâmetro de tubo aqui e eu dobro ele, eu posso estrangular. E com esses dobradores aqui, isso não acontece, tá? Existe também um dobrador do tipo mola, que é muito utilizado, mas eu acho que esses aqui são mais precisos, tá? Mas do tipo mola você consegue trabalhar, mas você perde um pouco de tempo enquanto você vai, tira a mola, às vezes a mola fica muito justa. Então eu prefiro recomendar para os meus alunos esses tipos aqui de equipamentos. Outra coisa muito importante é você sempre ter um alicate amperímetro de qualidade, beleza? Para você medir corrente, esse aqui mede tensão, mede resistência e também você precisa de um capacímetro, fechou? Um capacímetro também vai te ajudar a medir vários itens aí sobre capacitância, tá? Olha só, essas aqui são as principais ferramentas que eu tenho específicas para ar-condicionado, tá? Eu tenho algumas conexões que você pode comprar aí também, adaptadores, extratores de válvula. Eu não vou entrar tanto a fundo aqui para o vídeo não ficar tão longo, né? Algumas pessoas utilizam, por exemplo, esse pente de aleta. Quando eu amasso a aleta, eu posso desamassar com esse pente aqui, é uma opção muito boa, tá? Mas uma coisa indispensável para você trabalhar com o sistema de refrigeração, essa ferramenta aqui, beleza? O que é isso? Existem vários tipos, vários tamanhos, tem com Bluetooth, tem sem Bluetooth, tá? Mas a balança, ela vai fazer você economizar muito tempo e evitar retrabalhos. Por quê? Quando eu vou dar a carga, a famosa, vou usar o termo popular, a carga de gás, né? Todo mundo chama de carga de gás. Mas o nome correto é carga de fluido. Quando eu vou dar a carga de gás, a carga de fluido refrigerante no meu sistema, por exemplo, se eu der uma carga aproximada e por pressão, eu não consigo garantir que aquela carga está ideal. Mas quando eu tenho uma balança, se por exemplo no equipamento pede 90, 100 gramas, cara, muitas vezes se eu passar 20 gramas, pô, eu passei muito, eu passei, sei lá, quase 20% da carga adicional do meu fluido. E com essa balança não, eu venho aqui, vamos supor que eu tenho um fluido refrigerante aqui, vamos supor que eu tenho um fluido refrigerante, eu venho, peso ele aqui, mostra aqui perto aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, se vai conseguir ligar, acho que não, deve estar sem bateria, mas só para mostrar para vocês. Eu venho, coloco o meu fluido refrigerante, lembrando que isso não é fluido refrigerante, tá? É só para um exemplo. Eu venho, ligo essa balança, aperto aqui para zerar a tara, ou seja, ele vai para zero, beleza? E depois que eu zerei, eu vou dando a carga de fluido e ele vai mostrando aqui quanto de fluido entrou lá, 70, 80, 100 gramas. Por que é importante isso aqui? Se você vai trabalhar com geladeira, as cargas são pequenas. Então, é o que eu falei, 20 gramas a mais, às vezes uma geladeira que vai 100 gramas, eu passei, cara, 20% da carga adicional. Beleza? E para equipamentos, Gabriel, aqui que são maiores, por exemplo, um ar-condicionado que, sei lá, pode ir 800, 900, 1 kg de fluido. Se eu tenho equipamento desse, e alguns equipamentos hoje eles são inverter, ou seja, o compressor ele não parte e se mantém, ele tem uma oscilação, ele acelera e diminui a rotação. Então, se eu me basear por pressão, eu não consigo dar uma carga efetiva com qualidade. E aqui eu não perco tempo, se é 1 kg no equipamento, eu venho, coloco 1 kg e aí eu só vou monitorar as pressões lá para verificar se está 100%, beleza? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal da Mastercool, já deixa o seu like. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo algumas informações importantes, vou deixar também o link da Mastercool, vou deixar aqui uma série de ferramentas aí que pode ajudar bastante aí no seu dia a dia. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.